Capítulo 5 Santidade. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11:45. Pergunta: como posso viver conforme o padrão moral de Deus? Quando falamos em santidade, surgem em nossa mente imagens de natureza religiosa como diversos sentidos. Isso é perfeitamente compreensível, uma vez que o termo santo é usado na Bíblia para se referir a todo tipo de objeto religioso, como, por exemplo, o templo, os sacerdotes, as vestimentas sagradas, o óleo da unção, os utensílios do santuário e os animais para sacrifício. Em várias partes da Bíblia, observa-se que praticamente tudo o que era tocado pelo sacerdote durante a realização de seu ofício sacerdotal era considerado santo. Mesmo assim, é um engano colocar a santidade no mesmo patamar da pureza. Em sua origem, o termo santidade não tem como designação principal o sentido de sagrado. Ele traz mais a ideia de separado para algo ou alguma função. Aqui está uma importante distinção a ser feita, que, em última análise, afetará como você vê a si próprio. A declaração de santidade. O que torna um objeto ou uma pessoa santa? A santidade se torna real quando Deus separa objetos comuns e os reivindica para seu uso de acordo com seu próprio propósito. Por exemplo, um terreno comum pode se tornar sagrado se Deus assim o revelar. Um simples animal, ao ser separado para o sacrifício, torna-se sagrado de uma hora para outra. Uma pessoa escolhida por Deus se torna um pregador ou um profeta. Ao olhar esses exemplos, observa-se que não foi uma alteração na natureza do objeto ou da pessoa que o torna sagrado, mas porque houve uma mudança de finalidade em cada um deles. Em dado momento, eles eram comuns, podendo ser utilizados por qualquer pessoa. De repente, Deus os reivindica para seu próprio propósito. Eles continuam sendo a mesma coisa que eram antes, e nenhuma de suas propriedades físicas foram transformadas em um passe de mágica. A santidade acontece quando Deus a declara, não quando a pessoa pratica. A nossa santidade é um dom que Deus nos concede, não um presente que entregamos a Ele. A santidade é recebida, não alcançada. Essa simples verdade transformará a maneira como vemos a nossa posição diante de Deus. A santidade é algo que você exercita? Ela é evidenciada em suas ações? Bem, claro que ela é. No entanto, a nossa santificação resulta da declaração de santidade feita por Deus, não de outra maneira qualquer que seja. Somente quando Deus declara nossa santidade, ou seja, a declaração de que Ele quer nos separar para, e que esta penetra em nossas almas, fazendo com que nossas ações sejam transformadas para se alinhar com o seu caráter e sua natureza. Essa ideia de que a santidade é algo que recebemos, não que temos de alcançar, não deveria ser um choque para ninguém. Todos nós fazemos a mesma coisa com objetos do dia a dia. Tome como exemplo uma escova de dentes. Trata-se de um objeto comum que pode ser usado para muitas finalidades. Mas, uma vez que você a colocar na sua boca, não permitirá que nenhuma outra pessoa a utilize para nenhum outro propósito. Ou, então, imagine se você pegasse uma peça de tecido de linho branco e usasse para confeccionar um lindo vestido, e depois o vestisse em uma noiva. Seria impensável usar essa vestimenta para fazer sua caminhada matinal. Por quê? Porque quando objetos comuns são santificados para um uso em particular, eles ficam fora do alcance.
ou, para usar a terminologia bíblica, se tornam santos. Antes de prosseguir, só para garantir que estamos na mesma página, permita-me reiterar o que disse, de uma maneira ainda melhor. Você é santo, não em decorrência de seu desempenho, mas por causa do que Deus declarou. Você não se tornará santo mediante a práticas de ritos religiosos. Você não aumentará sua santidade por meio da disciplina pura e simples. Você se torna santo naquele milésimo de segundo em que Deus coloca sua mão sobre você e diz: Você é meu. Com isso em mente, dê uma olhada no nosso versículo-chave. Em Levítico 11:45, Deus disse: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Observe que a declaração de santidade se baseia na seleção feita pelo próprio Deus e não decorrente da ação do povo de Israel. Entre todas as nações da terra, Deus colocou sua mão sobre Israel e disse: Você é meu. A partir daquele momento, Israel foi separado para o serviço de Deus e escolhido para ser o seu povo. Tal declaração os tornou santos. De acordo com Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O comportamento deles tornou-se santo? Nem tanto. Na verdade, Israel teve milhares de sacerdotes, mas um israelita comum não se envolvia no serviço sagrado. Por quê? Porque esperavam alguém especial para ser um mediador entre eles e Deus. O indivíduo comum não pode somente se aproximar de Deus e orar. O cidadão comum não pode oferecer um sacrifício. Se a santidade for baseada nas nossas próprias ações, então estavam corretos. Se, contudo, a santidade derivar da escolha feita por Deus, então, infelizmente, estavam errados. Sempre foi a intenção de Deus que todos os seus seguidores tivessem um acesso pessoal a Ele, assim como um sagrado propósito. No Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, um dos seus principais líderes, o apóstolo Pedro, repetiu a ordem dada no livro de Êxodo, só que desta vez aplicada à igreja. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O que isso significa? Deus trocou Israel pela igreja? Não, definitivamente não. A igreja não substituiu Israel. Ela cumpriu o destino último de Israel. Nós, que chamamos Jesus de Senhor, fomos exertados em Israel e desta vez adotados na linhagem abrâmica. O nosso livre acesso a Deus em oração, por meio do sangue de Jesus, é simplesmente um cumprimento e uma aceitação do plano original de Deus, de conceder o status sagrado a cada israelita que o segue. Esse é o destino último da igreja, conforme retratado em Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja também Apocalipse 1:6, 5:10. A prática da santidade. A santidade se torna real quando Deus se revela. É a sua presença e a sua declaração que nos torna santos. Depois disso, as nossas ações
se alinham com aquilo que Deus declarou. As nossas vidas representam a natureza do Deus que nos separou. Quando esquecemos disso, tentamos ganhar a graça de Deus em vez de permitir que a sua graça nos transforme. Em vez disso, quando a prática da santidade é resultado da nossa gratidão e o temor é a nossa resposta natural por Deus ter nos escolhido, a nossa santidade declarada se transforma em obediência marcada pela humildade. Esse é o ensino principal da passagem em 2 Timóteo 1,9, onde o apóstolo Paulo afirma que Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Jesus Cristo desde a eternidade. Para uma multidão de espectadores, esse tipo de santidade é atrativo e digno de ser imitado. Então, como é esse tipo de santidade? Você já viu um jovem ficar apaixonado? Videogames dão lugar a passeios românticos. Refeições rápidas preparadas no micro-ondas são substituídas por jantares à luz de velas. Você pegou o espírito. Você não tem de culpar ou tiranizar um namorado por causa disso. Ele altera seu comportamento por causa dessa afeição. Jack era um desses. Ele era um desses garotos adoráveis, mas algo afetou sua personalidade, o tornando um rapaz bastante agitado. Infelizmente, seu pai não estava por perto, o que não o tornou amargo, apenas imprudente. Então, durante o ensino médio, ele sempre optou pelo caminho mais fácil, que lhe proporcionasse prazer imediato, porque era ele quem animava a festa. Ele escolheu a vida da diversão. Como era de se esperar, os esportes, as garotas e as drogas vieram de maneira fácil, o que não tornou sua vida mais fácil. Durante os anos de ensino médio, ele enfrentou problemas com notas baixas, as quais o atormentavam grandemente nos fins de semana. Essa não é uma história incomum. O seu encontro com Jesus foi comum. Nada nos detalhes seria considerado dramático. Depois da formatura, seu antigo treinador de futebol do ensino médio o convidou para ir à igreja. De cabeça fria, ele ouviu a mensagem simples do Evangelho. Então, ele decidiu seguir a Jesus. Imediatamente e de uma vez por todas, ele foi santificado. Ao mesmo tempo que o círculo de amigos dele mudou, seus passatempos e diversões também mudaram. De novo, essa não é mais uma dessas histórias malucas da graça com uma intervenção miraculosa. É simplesmente um processo normal de conhecer alguém que conquista o seu coração. Para ele, sua escolha de abandonar as festas, drogas e bebedeira não foi uma batalha difícil. Ele estava colocando de lado a entrada quando chega o prato principal para ser servido. Paulo explica isso da seguinte maneira: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto verdadeiro de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a vontade de Deus e comprovar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Romanos 12, 1, 2. Às vezes, a santidade torna-se um desafio. Sexo hoje à noite ou construir um casamento sólido para depois? Falo o que penso agora ou deixar a construção do relacionamento para depois?
Roubar agora ou manter minha dignidade intacta para depois? Bem, essas não são decisões difíceis. A dificuldade está em deixar para depois. Aquele irritante depois. Quando resistimos à santidade, não é porque realmente acreditamos que aquilo que o mundo tem a nos oferecer é o melhor, mas porque nós não acreditamos que a presença e a declaração de Deus de que somos santos sejam de fato reais. É preciso repetir isso. Cada decisão que tomamos de abandonar a prática da santidade é porque não acreditamos que Deus está presente agora ou porque não acreditamos que ele virá a se revelar mais tarde. É por isso que Paulo insiste na santificação à luz das promessas de Deus. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. À luz e no cerne da nossa cultura, o chamado à santidade parece ser algo inocente e limitante. Contudo, do ponto de vista da eternidade, à luz da própria santidade de Deus, torna-se trivial qualquer sacrifício que fazemos relacionado à satisfação temporal. De fato, nos sacrificamos agora para receber uma recompensa futura. É importante ainda destacar o que é mais importante nesta vida. Primeiro, 1. Os caminhos de Deus são caminhos melhores, conduzindo a uma felicidade muito maior daquela que o indivíduo pode experimentar neste mundo. 2. O fato de Deus ter nos escolhido merece que o representemos da melhor maneira possível.